dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Barcelos Taverneiro e hoje falaremos de 3 assuntos. Magia, o que nos levará a falar de feiticeiros e também nos levará a falar do bardo. Então, sem mais delongas, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta alguma coisa, porque isso vai dar uma força gigantesca para upar o vídeo e mais pessoas assistirem. Então, sem mais delongas, vamos direto para a aventura. Então, vamos falar um pouquinho de magia, vamos entender um pouco desse universo que ele modifica totalmente a realidade. Primeiro, o que temos que entender é o que é magia. Magia significa magna ciência, ou seja, uma ciência que desmembra o astral e que faz nós possamos olhar as leis do universo em outras essências. A magia ela não é apenas um conhecimento lúdico que é usado por magos, por clérigos e todas essas classes divinas, mas sim uma ciência. Uma ciência que ela vem de outro plano, seja do mago, que vem para ele a partir do estudo da inteligência, ou seja, ele doma essas leis e faz com que essas leis se curvem a ele, como ao clérigo que usa a sabedoria dele baseada num deus, ou seja, ele usa a energia dessa divindade para ganhar, os seus benefícios mágicos, seja a parte carismática, que é do feiticeiro e a do bardo. Todos esses estudam a magna ciência, que é o estudo do que vem do astral. Então, magia, existem vários termos para você saber o que é magia, e em cada universo a magia pode ser olhada por um ângulo diferente. Claro que eu não ia deixar de falar de O Nome do Vento, um livro fantástico demais de Patrick Rothfuss, que eu não li o segundo livro ainda, porque eu estou esperando sair o livro 3, que até hoje não chega, né? Eu não vou falar aqui de longe do que é o livro, do que ele se trata, mas é um livro sobre um bardo, que ele quer aprender o nome das coisas, né? O nome mágico das coisas, para que ele possa domar a realidade. Ou seja, se você sabe o nome do vento, você pode domar o vento. Então você chega lá e vento, sei lá, pula e fala assim, me segure, o vento vai planar para você. Se você falar pro vento, cria um furacão, ele vai tornar. E etc. Se você souber o nome da pedra, você pode chegar para a pedra e esticar a mão para ela, falar o nome dela, e a pedra vai quebrar ao meio e vai abrir o caminho para você. Então, é o objetivo do livro, e o livro é muito, mas muito interessante. Eu recomendo muito que cada seguidor que queira jogar de feiticeiro, queira jogar de bardo, queira jogar de mago, leia O Nome do Vento, porque ele destrincha essa realidade, né, digamos assim. E ele mostra o que realmente é a magia com outros olhares. A gente vai ver no Harry Potter que é uma parada mais mágica, né? Seu sangue é mágico, você sabe algumas palavras, você vocifera com a sua varinha e o universo te obedece. No Nome do Vento não é assim que as coisas acontecem. A magia do Nome do Vento eles chamam de Alar, e esse Alar ele é responsável justamente para modelar a realidade. Ou seja, para uma magia acontecer no Nome do Vento, você tem que acreditar que as coisas vão acontecer acima da própria realidade. Ou seja, no Nome do Vento, necessariamente, você não precisa pegar um objeto, como essa caveirinha que eu tanto amo, e falar, sei lá, levitá-los, não sei o quê. E ele ficar levitando. No Nome do Vento, você tem que se desprender da gravidade suficientemente ao ponto de que você solte e você faça com que ela flua. Ou seja, a sua mente tem que projetar para a nossa realidade que a gravidade ela não existe. Basicamente assim, pelo menos para esse tipo de matéria aqui, para que ela levite. Ou seja, é uma parada que trabalha mais com o mental, que é a magia, né, que estudamos na realidade. Porque magia não é só questão de ficção, mas existem muitas ordens esotéricas, ordens mágicas, existem muitas ordens que estudam magia, como o Wicca, por exemplo, ou fraternidades místicas como a Rosa Cruz, e por aí vai. Outras ordens que também estudam magia e também tem coisas que você pode estudar consigo. Por exemplo, tradições filosóficas, assim como, por exemplo, livros que você pode encontrar na livraria para ler, como O Aprendiz de Feiticeiro, de Oberon. Você pode ler e aprender, né? Aprender e entender como funciona a magia no nosso mundo. Mas, basicamente, o livro, ele trata disso. Ele fala que a magia, ela tem que ser, para ela ser feita, o mago, ele tem que acreditar piamente que aquilo tem que acontecer.
Ou seja, não adianta balançar a varinha e falar se você não tiver fé o suficiente para que aquelas coisas possam acontecer. E vamos agora dar um pulinho para a magia da nossa realidade, que eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. Eu tô aqui com esse livro, ele se chama O Kybalion. Ele fala de uma filosofia muito antiga, hermética, que foi trazida pelo grande mestre Hermes Trismegisto, que era considerado 3 vezes grande na época. O camarada era tão sábio, mas tão sábio, que dele fez-se, né, na cultura egípcia o deus Tote, que é o deus da sabedoria, que nada mais era do que o próprio Hermes encarnado. Ou seja, eles usaram Hermes como uma visão do que seria o deus da sabedoria e botaram Tote, consideradamente como deus da sabedoria, em homenagem ao Hermes. O que a gente vai ver que lá na frente, a gente vê isso na Grécia Antiga, que eles botam o nome de quem? Como mensageiro dos deuses, o próprio Hermes. O camarada que ele escreveu, por exemplo, a Tábua de Esmeralda, e escreveu os 7 preceitos herméticos que destrincham a realidade do que é o mundo astral. E o que acontece? Essa filosofia antiga que existe em torno de 4.500 anos e etc., ela foi escrita nesse livro de 1900 e lá vai bolinha, e ele fala um pouquinho disso. E o que acontece? Vamos falar um pouquinho de como funciona a magia em questões disso. A gente está aqui com 7 leis, mas eu vou falar apenas de 2 deles, que eles vão relacionar exatamente ao que eu vou falar em seguida sobre as classes. Tanto quanto o feiticeiro, tanto quanto o bardo. A gente tem a lei do mentalismo. Vou falar um pouquinho dela para você. A lei do mentalismo, existe um axioma hermético, ou seja, uma frase que remete filosoficamente para você refletir. Então, lá está o mentalismo, que ele fala o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O todo, necessariamente, é porque Hermes dizia que Deus era um ser tão incognoscível que nós não podemos dividir. Então ele chama Deus de todo. Ou seja, é como se várias pessoas que adorassem diferentes deuses fossem partes dessa entidade. É como se fossem várias células que, quando unem, formam um todo, mas o todo é apenas um e ele não pode se dividir. Então, se o todo é mente e o universo é mental, é como se o universo fosse uma mente projetada dentro da mente de Deus. Ou seja, é como se a nossa mente e o universo surgissem a partir da mente de um Criador. Na lei da correspondência, né, que fala que o que está em cima é semelhante com o que está embaixo, ela vai falar exatamente sobre isso, que você pode testar isso no seu próprio eu, quando você reflete a sua mente num imaginário e a sua mente cria outro universo. Ou seja, basicamente, se o que está em cima é semelhante com o que está de baixo, não igual, mas semelhante, nós podemos criar outros universos com nossa mente, que remete muito ao RPG, né? E, sendo que, se estamos dentro da mente do todo e o universo é mental, nós podemos modificar o universo com a lei do mentalismo. Ou seja, se nós implantamos naquele universo e projetamos nele a nossa mente, as coisas podem acontecer. Daí, o conceito cristão vem de fé. A fé, ela vai basear nisso. O que você crê, se você impõe ali naquele universo, vocifera palavras que sejam tão fortes que a sua mente passa a acreditar naquilo, com toda certeza, se o universo é mental, ele vai projetar naquilo ali uma modificação. Daí que vem os conceitos mágicos. Não adianta você utilizar algum artefato, fazer um ritual e etc., sem ter fé. Ou você vai lá no modelo cristão que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você tem que acreditar. Na própria Bíblia tem um versículo que fala que Jesus ele foi numa cidade e não conseguiu realizar milagres ali porque as pessoas não acreditaram. Ou seja, o universo é puramente mental. Você vai olhar isso em várias culturas diferentes. E a lei da vibração. O que a lei da vibração fala? Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. A gente vê isso na física claramente, que os átomos eles vibram numa frequência e nada realmente está parado no nosso universo. Mas esse conceito de vibração ele transcende. Então ele fala que a nossa mente vibra, cada mente vibra numa certa frequência. E essas mentes elas têm que, vamos dizer, que serem elevadas até alcançar o todo. Ou seja, se a morte ela não existe, porque se você fala de um conceito de vibração, você fala de corpo, alma e espírito. Mas o que a gente vê em volta seria basicamente o modelo físico do mundo. A gente vê exatamente o peso bruto, né?
a matéria centralizada ali. Ou seja, nós vibramos numa frequência baixa. Quando você vibra numa frequência alta o suficiente, né, o que a gente vai falar de outro plano, plano astral, espiritual, etc., a gente vai falar sobre o exemplo do ventilador. O ventilador está parado, você vê o ventilador, mas se ele continua girando numa velocidade, ele gira numa velocidade tão alta que você quase não consegue ver a hélice. É essa a função do vibrar. Ou seja, você sutilizar suas vibrações mentais ao ponto que você consiga, né, vibracionar uma frequência naquele lugar e você vocifera, né, no caso você projeta para aquele universo que você quer ali. Então, já falei disso. Todas as culturas elas vão falar, cara, vou tirar isso daqui, pelo amor de Deus, está muito quente. Moro no Rio de Janeiro, sou filho de Deus, pelo amor de Deus. Uma hora depois. Gente, esqueci o que eu tava falando. 2000 anos depois. Todos esses modelos de cultura, tanto que você vê no Harry Potter, tanto que você vê no Nome do Vento, tanto você vê na magia que existe no nosso mundo e que várias ordens e culturas estudam, todos eles vão ter palavras antigas. E o que gera uma filosofia por trás disso tudo, que eu vou falar pra vocês, que é algo de vocês se questionarem e que o mestre de vocês ou o jogador deve fazer na mesa para que haja mais sintonia e mais riqueza no universo. Quando a gente fala de um conceito que usa uma língua antiga para projetar palavras e fazer magia, a gente fala de uma sociedade muito, mas muito antiga que já era mágica. Você vai ver lá no Harry Potter que existe há quanto tempo. Você vê que o Nome do Vento existem sim certas magias, como o nome das coisas, que existem numa linguagem antiga. E nesses universos você vai ver que existiam povos muito antigos que domavam essa linguagem. Aqui a gente também vai ver isso. Se você for dar uma estudada em outros conceitos mágicos, né? Não falo só em questão de magia, mas falo em questão de fé no geral, tanto o cristianismo quanto o judaico, você vai ver que existem palavras que vociferadas em certos tons e certas coisas, elas vão projetar um certo efeito no universo. Quando a gente fala amém, a gente concretiza algo, a gente fala que assim seja. Lá na Wicca você vai falar assim seja, assim será. Se você for estudar exatamente o nome de Deus, né, pelos judeus, eles vão ter certas letras. Acho que é o tetra... Não lembro o nome de Deus, até porque eu não sou judeu. Todas essas culturas, eles têm essas palavras. Se você for estudar o budismo, aquele mantra que todo mundo faz, todo mundo conhece, que é o Om. Para que aquilo serve? Eles acreditam que quando você projeta cada acorde desse tom, você vibraciona as ondas naquele lugar. Ou seja, o Om, ele não é uma palavra simplesmente, mas ele é uma palavra antiga que, falado em certo tom, ele faz o seu corpo e o ambiente vibrar em um certo tipo de energia que cria uma egrégora em um lugar, uma egrégora mental. Então, todos esses três modelos, Harry Potter, Nome do Vento e a Realidade, eles vão falar sobre uma linguagem antiga. Mas eis a pergunta: se essa linguagem era antiga e não utilizamos mais, então quer dizer que ela se perdeu, né? Mas como ela se perdeu? Como? Aí que tá. Você tem que fazer isso. Porque como que aconteceu no meu universo? Porque o meu universo é um universo mágico, existem poucos magos, meu amigo. Se existem palavras antigas e as palavras se perderam, foi porque existia uma civilização tão poderosa naquela época que conseguia controlar isso. Sendo que alguma coisa fez essa civilização se perder e a língua ficar conhecida como uma língua antiga, uma língua morta. Isso é inegável acontecer. E essa alguma coisa quem tem que fazer são vocês. Seja realmente a magia ter alcançado um nível tão alto que o alto clero chegou e falou: gente, vamos tentar fazer uma garimpagem para não ensinar todos a utilizarem magia. Ou tanto um ser ter brotado naquele tipo de universo com um determinado poder, com uma determinada essência, que possa ter destruído, escravizado e por aí afora que vai ficar na sua interpretação. Então eu acho muito interessante vocês olharem esses conceitos, refletirem e pensarem se existia um conceito de universo mental que é projetado ali, ou um universo sanguíneo, e é uma língua antiga que se perdeu, as palavras ainda existem, mas o conceito foi destruído naquele tempo. E o que destruiu esse conceito? Tá aí uma boa trama para você fazer no seu universo e que eu já fiz no meu.
Eu vou deixar um cardzinho ou um link aqui embaixo, que ele vai mostrar uns contos que eu cheguei a narrar aqui do meu universo chamado Garderion. E o meu universo ele é um universo muito mágico e eu criei nesse conceito, onde quando criaram os seres humanos a magia reinava, sendo que aí teve um cataclismazinho que afundou tudo. E tá aí onde renasce o Lich, né, mais poderoso de todo o universo de Garderion, que reuniu os 13 seres mais poderosos do mundo para fazerem parte de um plano maior para dominar o mundo. E destruiu todo mundo, dizimou todo mundo. Os poucos que sobraram, né, tiveram medo do que a magia poderia fazer de novo e ficaram quietinhos sobre aquilo, mantiveram segredo. Aí vieram ordens iniciáticas, iniciaram uma galera. Por aí outro assunto, assiste o vídeo que tu vai gostar. Então vamos lá. Feiticeiro e bardo. O feiticeiro, se você dá uma olhada, eu não vou falar sobre atributo, não vou falar sobre estatística, porque cada universo e cada sistema vai ter atributos diferentes e essências diferentes. Mas todos eles se baseiam em uma base. Qual é a base do feiticeiro? O feiticeiro ele tem a base de que ele é proveniente de um sangue, que esse sangue, né, na verdade, ele vem de outro ser. Um ser mágico, né, no caso. Como dragões, anjos, não sei, elementares, deuses. Isso fica em seu conceito. Mas, tanto o feiticeiro quanto o bardo utilizam uma essência no meio disso, que é utilizar o carisma. Que é o grande diferencial do feiticeiro e do bardo. Por que o feiticeiro ele utiliza o carisma? Olha a lei mental do Kaibalho aí. O universo é mente e o universo é mental. Sendo que a natureza dele é mágica. Então ele tem uma autoconsciência, né? Ele tem um autoconhecimento grande o suficiente para entender que ele é uma grande engrenagem no mundo e que a sua voz e a sua mente podem criar a magia. Ou seja, dentro do feiticeiro, o carisma que existe nele está dentro do autoconhecimento e ele esboça isso para a realidade. Então, se ele chega para a realidade e ele fala, faça o fogo vai se fazer. Porque ele acredita que por ele ter um sangue mágico, o fogo vai criar ali. Então, essa é a base do feiticeiro. Não vamos perder essa essência. Você quer utilizar a magia do feiticeiro, mentaliza, olha e faz. Por isso vem o carisma. A autoconfiança que o seu sangue é tão poderoso que pode modificar a realidade ali presente. O bardo, a gente já falou aqui do terceiro conceito do Kaibalho, que eu falei pra você que era a segunda regra aqui, que ele fala sobre tudo vibra, nada está parado. O que a física fala sobre o som? Tudo que vibra emite som. Interessante, né? O bardo ele mescla os dois. Ele mescla o conceito vibracional e ele mescla o conceito o mentalismo, porque ele acredita piamente que a magia dele vai acontecer. E a lei vibracional porque ele faz com que as cordas deles vibrem numa frequência que faz com que o coração daqueles que estão ao redor sejam tocados. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de cativar, gente, não é difícil você entender isso. Você não é cativado por uma música ficar mais calmo, mais estressado, porque simplesmente fizeram uma magia ali para que acontecesse. Não, é porque aquela música está vibrando numa frequência e o seu cérebro vai vibrar na frequência da música. Quanto mais animado você põe a música, mais elétrico você fica. Quanto mais harmônica e questão de decadência, né, ficar a música, mais triste você vai ficar. Você bota aquela música de sofrência, você vai ficar aí ferrado, lembrando do seu namorado, lembrando do seu namorado, lembrando de coisas que aconteceram na sua vida e vai ficar lá pedindo melão, né? Mas essa é a verdade. E o bardo ele faz isso com excelência. Ou seja, quando ele manda uma magia silence numa área, necessariamente ele não está tocando ali, está criando um globo em volta dele, um orbe em volta. Não, ele está tocando numa frequência que sutilmente o coração daquelas pessoas ao redor estão sendo tocadas pela música. E por eles serem tocados por aquela onda vibracional, dentro deles o cérebro sutiliza uma vibração. Ou seja, fica imperceptível ao ouvir as pessoas que ele quer em volta. Aí surge a magia. Ele sintoniza a vibração que ele quer e projeta no universo lei do mentalismo. Ele impõe que assim seja, que assim se faça. Então é basicamente isso. Quando ele chega no ruir muralha, por exemplo, ele vai lá, quer destruir uma muralha para entrar num reino, ele não toca, sai um raio, você pode até botar isso aí no seu universo se você quiser. Mas o ideal, no modelo interpretativo, quando a gente fala de vibração, é que ele chegue na frente, ele começa a tocar e fazer acordes que vibram um tom tão grave, mas tão grave. E ele projete na muralha o que ele quer, que a muralha vai vibrar naquela frequência, porque ele está controlando o eixo vibracional. Olha que
foda, que é jogar de bardo. Então, ele controlando o eixo vibracional daquela matéria ou daquele ser, ele faz que aquilo se faça. Então, a muralha vai ao chão. Muito interessante, cara, muito interessante. É muito interessante você jogar com as classes mágicas sabendo exatamente como vem a magia. Porque daí o conceito de interpretativo ele muda totalmente. Você não chega e fala assim, eu vou tocar a música e vai acontecer. Não, você fala, eu vou tocar a música nessa frequência tal aqui. Aí você abre lá o Spotify, bota a musiquinha que você quer. Porque essa frequência vai fazer vibrar ele ali naquele negócio, vai fazer isso, isso, isso. Ele vai sentir. Uma vez eu tava jogando e sabe como que o bardo utilizou um silence? Cara, de uma maneira brilhante. Ele subiu em cima da mesa, começou a tocar a música. Aquilo fez com que as ondas vibracionais fizessem com que as pessoas em volta focassem nele. Ou seja, as pessoas que estavam embaixo ali puderam conversar porque as pessoas não estavam mais ouvindo eles. Ele, né, no caso. Olha que interessante você abordar o bardo utilizando exatamente tanto essa parte lógica, porque a gente vê isso no dia a dia, tanto a parte do astral, nível vibracional e lei do mentalismo. O feiticeiro não foge disso. Sendo que o feiticeiro, a gente sabe que se você for estudar o feiticeiro, ele ganha carisma. Então ele tem aquela autoconfiança, não tenho muito o que falar sobre isso. Ele tem uma autoconfiança tão grande em si, que o sangue dele é mágico, etc. Ele vai lá e faz. E acabou, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu gostei de fazer. Então, deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus, isso me ajuda gigantesco pro vídeo upar e pra mais pessoas verem. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder um vídeo. Vê se você foi desinscrito, vê se você está inscrito de novo. E comenta, gente. Pede nesse vídeo os próximos vídeos que vocês querem. A gente voltou numa rotina grande no canal de produzir vídeo toda semana. 2 vídeos. A gente está voltando a gravar agora os contos. Ou seja, vai ter dublagem pra vocês ouvirem durante a semana também. Cara, vamos produzir material porque eu sei que vocês querem e eu tô gostando muito de fazer tudo de novo. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!